Eu sou a doutora Maria Luísa Manresa e estou aqui conversando com a doutora Leslie, que é coordenadora do Laboratório de Citogenômica do HC do Hospital das Clínicas da USP, e o doutor Alexandre, que é o consultor científico da Ômica. Nós estamos hoje conversando sobre seróide lipofuscinose tipo 2. Eu gostaria de perguntar primeiro à doutora Leslie qual a importância do papel do painel genético na pesquisa diagnóstica dessas doenças. O painel genético, na verdade, ele dá a possibilidade de um diagnóstico preciso de todas as mutações que causam as epilepsias. Nós temos disponível um painel com 51 genes diferentes, capazes de detectar todos os tipos de epilepsia, inclusive as formas mais precoces, que é o que nós estamos buscando aqui no diagnóstico. Além disso, nós disponibilizamos testes complementares como o Array e o MLPA, que vai detectar, além das mutações, regiões do genoma que foram perdidas ou estão a mais e que também podem causar essa doença, sendo muito importante para o diagnóstico verificar todas essas alterações no genoma. Além disso, nós vamos poder oferecer para os pacientes, eu vou aqui pedir a palavra do Dr. Alexandre, um aconselhamento genômico para essas famílias. Então, uma vez que você consegue realizar o diagnóstico e perceber que os pacientes apresentam uma alteração genética, uma mutação de ponto, ou então qualquer outra alteração diagnosticada pelas técnicas de MLPA ou Array, nós podemos partir para o aconselhamento genético familiar, para que essa família receba um atendimento completo e consiga, dessa forma, evitar novas proles com a mesma alteração e que essa doença se propague na família. Quando o médico deve solicitar o painel genético que a gente tem disponível? Leslie, eu acho que toda aquela criança que tem um desenvolvimento normal, que começa a apresentar no final do primeiro ano de vida um atraso de fala, crises epiléticas e ou mioclônicas e muitas vezes uma evolução do desenvolvimento, seria importante realizar esse exame. A gente pode pegar o maior número de pacientes possíveis para detectar todas as formas. Inclusive, quanto mais cedo aparecer, a gente vai conseguir também detectar essas anormalidades do genoma e pode tratar esses pacientes. Então, bom, doutora Maria Luísa, acho que uma das dúvidas que podem surgir é quais seriam, na verdade, os critérios de inclusão mais importantes para poder pedir esses novos testes. Doutora Leslie, existem alguns critérios de inclusão que seria uma criança normal, que ao redor do final do primeiro ano de vida começa a apresentar um atraso na fala e crises epiléticas e ou mioclônicas. Então já deve levantar uma suspeita e principalmente se essas crises forem de difícil controle. Na minha opinião, não se deve esperar uma evolução do desenvolvimento. Assim que essa criança já começa a aparecer com essas crises e de difícil controle, eu sugiro, e não existe nenhuma outra possibilidade diagnóstica, como por exemplo uma hipóxia neonatal, eu acho que já seria interessante solicitar um painel de epilepsia. Certo. Bom, nesse caso também, talvez uma outra dúvida que os médicos possam ter é a respeito de quantos são e quais são esses genes que são cobertos pelo painel. Então, é um painel muito construído especificamente para detectar vários tipos de epilepsia e ele contempla 51 genes diferentes, cobrindo todas as regiões possíveis de terem mutações que vão dar esse diagnóstico, regiões que a gente chama de exônicas e intrônicas. Então, é um painel bastante completo e focado para esse diagnóstico. Uma outra dúvida que pode surgir é que se não conseguir detectar com esse painel, o que a gente poderia fazer, doutor Alexandre, para diagnosticar esses pacientes? Perfeito, a colocação ela é bem importante porque existem outras técnicas citogenômicas que nós podemos trabalhar para fazer o diagnóstico de forma correta. Então a técnica de Array, que é uma técnica que faz uma triagem genômica completa em busca de ganhos e perdas de partes do nosso DNA, e a técnica de MLPA, que é uma técnica também, uma PCR multiplex, que contempla várias regiões do genoma que já estão descritas na literatura relacionadas com os quadros de epilepsia. Dessa forma eu acredito que se nós cumprirmos adequadamente esses critérios de inclusão
e usarmos essa estratégia de testes diferentes, mas bastante focados na epilepsia, a gente vai conseguir detectar a maioria dos pacientes que estão aí sem diagnóstico no momento, não é verdade?